Namastê, dando continuidade à nossa conversa, à nossa terapia baseada nas 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei. A primeira lei ela é bastante importante e acho que ela está no lugar certo como número 1. Tá? Eu acho que a partir dela fica mais fácil de nós nos concentrarmos nas outras leis. Então, é a lei da potencialidade pura. E o que essa lei fala? A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. O que esse texto está nos dizendo, né? O que Deepak Chopra quer que a gente entenda? Aqui tem uma continuação, óbvio, né? Esse é apenas um preâmbulo dessa primeira lei, e você pode depois ler a respeito. Quem não tem o livro, acho que deve encontrar PDF aí, download gratuito, mas de qualquer forma nós vamos falar. Se você não tiver o livro, não vai ficar tão difícil também para que você entenda tudo isso, tá? Então, a lei da potencialidade pura, aqui que ele quer explicar, que nós precisamos compreender para que nós tenhamos prosperidade na nossa vida, ela fala sobre aquilo que nós nos tornamos, né, desde o nosso nascimento até então. Digamos que quando nós nascemos, nós não temos referência nenhuma de quem nós somos, né? Então, é um bebê. Nós somos um bebezinho totalmente dependente dos outros para tudo. E é a partir dos outros, é a partir do ambiente em que nós estamos inseridos, que nós vamos entendendo um pouco mais sobre nós mesmos, né? Do ambiente familiar, de como os nossos pais se comportam, aqueles que foram responsáveis por nossa educação. Nós vamos nos associando a esse meio e entendendo quem nós somos a partir desse meio. Então, o meio é um espelho para nós, não é? Aquilo que dizem sobre quem nós somos, não é? Aquilo que uma cultura, que uma sociedade entende como certo e errado, desde o seu nome até características da sua personalidade e que você é, de alguma forma, rotulado. Então, nós recebemos um rótulo, né, de quem nós somos. E esse rótulo diz das nossas crenças, né, da nossa crença, não só no sentido religioso, todas as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos como verdade. Quando você é criança e dizem, Papai Noel existe, Papai Noel vai te trazer um presente, você acredita? A criança acredita que existe. A criança ela é completamente inocente, uma inocência no sentido de crer. Ela crê naquilo que é dito a ela. E fica muito decepcionada quando ela percebe que Papai Noel não existe, né? Então a criança ela sempre é muito flexível, está muito aberta e ela vai formando o eu dela, a personalidade dela, a identidade dela a partir dessas referências externas, né? Do que o pai fala dela, do que a mãe fala dela. Depois ela aprende muito na escola, né? Mas principalmente do 0 aos 7 anos. É o entendimento de quem nós somos, a gente vai formando uma identificação, tá certo? Essa criança, ela é muito inteligente, ou ela é burra, ou ela é chata, e isso a gente vai assimilando, tá? De alguma forma, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da nossa condição espiritual, certo? E dentro dessa lei, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente cria esse rótulo, nós podemos entender que nós nos tornamos como um vaso cheio de água que fica
mergulhado no oceano. Quer dizer, a gente acha que é só aquela água que está dentro do vaso. A gente se separa de toda a água do oceano. Essa água do oceano é exatamente esse eu maior que nós precisamos acessar. Porque nós não somos só esse moldezinho, não é, que nós estamos inseridos, tá? Isso faz parte da gente, é uma pequena parte ilusória do potencial que nós temos. Nós temos um potencial enorme. Então, você é identificado como uma gotinha, mas você pode ser o oceano. E nós temos a possibilidade e o potencial. Quando nós rompemos com esse vaso, rompemos com esse rótulo, rompemos com esse molde, certo? É isso que ele quer nos falar a respeito da nossa potencialidade, né? Essa é a lei da potencialidade pura. E a partir desse entendimento, nós podemos tudo, nós criamos a nossa realidade. Como eu falei no outro vídeo, aquela coisa do efeito placebo, de nós podermos nos curar, tá? Então é muito voltado a esse sentido, de nós podermos criar uma realidade melhor para o nosso corpo, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E para isso nós precisamos nos conhecer melhor. Nos conhecer não esse rótulozinho, é entender, existe esse rótulo, então eu vou romper com ele, porque eu sou todo esse oceano. Eu posso tudo para mim, né? Aí tem algumas recomendações como prática, né, como exercício. Então, vamos falar agora como praticar a lei da potencialidade pura. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, se comprometendo em entrar em contato com o campo de potencialidade pura. Como que você faz isso? Reserve um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser, ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã, 30 minutos à noite. Segundo, reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir o pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, simplesmente sentir o perfume de uma flor, no êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza. Desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. 3. Praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo, hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Vamos só falar um pouquinho agora a respeito dessas 3 recomendações, para você entender melhor. Então, elas são recomendações que elas caminham juntos, tá? Você faz uma e faz outra e faz as 3 simultaneamente, tá? Por quê? Quando você vai praticar o caminho meditativo, então você se senta silenciosamente e observa tudo que se passa, né? Você pode sentar-se silenciosamente, não é só observar os seus pensamentos, observar, seja no trabalho, seja onde você for, você passa a ser um observador. Então você passa a ter esse papel de observar sem julgar. O que é observar sem julgar? Sem ficar fazendo crítica. Olha aquele lá, o que ele faz é certo, aquilo lá que ele faz é errado. O julgamento, o que a gente faz? A gente condena, né? A gente condena ou a gente libera, né? Não, isso tudo bem, tá certo. Então, é procurar não julgar a si mesmo, seus pensamentos, e não julgar o meio em que você está inserido. Você vai acessando o que nós chamamos do eu observador, tá? Então, veja que estão inseridos dessas 3 práticas, uma coisa só, né? Uma coisa maior, que é estar nesse eu observador. Também, se você olhar pela janela, eu não tenho muito contato com a janela, não, com a natureza, sabe? Mas tem uma árvorezinha aqui, ou eu realmente não tenho contato com a natureza, compro um vasinho, uma flor, não é? E entre em contato com isso. Ou com qualquer outra coisa da natureza, uma maçã. E veja que você faz parte dessa natureza, você não está separado dela. Nós somos
uma essência natural e uma essência espiritual. Então, nós podemos, através dessa prática do não julgamento do eu observador, entender a nossa natureza, que é de potencialidade pura. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira lei, do que nós conversamos aqui, e que você, se ainda não leu, não praticou, leia, pratique, tá? Isso vai ajudar você em sua transformação, porque aquilo que nós queremos transformar na nossa vida, seja um transtorno psicológico, seja uma enfermidade física, seja um problema familiar, nos relacionamentos, trabalho, dinheiro, não importa. Se algo não está indo bem, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos mudar. A gente não pode fazer o papel de vítima e achar que o mundo vai se encarregar, as pessoas ou a economia do país. Não. Eu sou responsável por aquilo que eu quero transformar em mim. Então, este é o primeiro passo. Esse é o caminho de entendimento da lei da potencialidade pura. Ou seja, nós somos responsáveis, temos autonomia e temos, sim, condições de escolhermos melhor, buscarmos a nossa cura, buscarmos a nossa saúde, buscarmos a nossa qualidade de vida. Que assim seja. Namastê. Seja amor.